Fala pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui então os nossos estudos de física para o terceiro ano. A gente está falando de eletrodinâmica, o circuito das correntes se movimentando, das cargas se movimentando, né? E hoje a gente vai falar basicamente de duas leis que facilitam muito os nossos estudos de circuitos elétricos, que é o que a gente chama de leis de Kirchhoff. Kirchhoff foi um físico alemão, né? Que desenvolveu essas duas leis, ok? Vamos lá. Antes de a gente falar de Kirchhoff, das leis dele, a gente tem que parar para pensar o seguinte. Quando a gente estuda pilha e bateria, a gente fala de uma corrente elétrica que é sempre igual, independente do tempo. Mas será que toda corrente elétrica é assim? Se a gente pegar uma tomada na nossa casa e ligar um resistor nela, será que a corrente que vai percorrer esse resistor vai ser sempre igual? Na verdade, não. Na verdade, quando a gente fala de uma corrente que sai de uma bateria ou de uma pilha, que é sempre igual, com o mesmo valor, a gente está falando de uma corrente contínua. Se a gente olhar o gráfico aqui, olha, a minha corrente ela não varia em função do tempo. Por isso que a gente chama ela de corrente contínua. Ok? Ou seja, o sentido e o módulo dela é sempre igual. Então vamos marcar aqui, ó. Quando a gente fala de uma corrente contínua, a gente fala de uma corrente elétrica cujo sentido do percurso das cargas é sempre o mesmo e a intensidade da corrente também é sempre a mesma, ok? Quando a gente fala de uma corrente alternada, o percurso das cargas, o sentido desse percurso e a intensidade da minha corrente, ela vai variar com o tempo. Então, ó, a gente tem aqui, ó, que ela vai variar com o tempo. E aí, a gente diz que essa é uma corrente alternada. Por exemplo, na nossa casa, a tomada, a corrente que sai dali dentro, ela varia de forma senoidal, ou seja, cumprindo uma função seno, de frequência 60 Hz. As funções senoidais, que éessazinha aqui, ó, é a que a gente mais vai estudar, o que a gente mais vê, que é o que a gente mais usa, que é o que está na rede da nossa casa, por exemplo. Só que não existe só ela. Existem as ondas quadradas, as ondas triangulares, existe onda dente de serra. Então existem diversas outras ondas que também podem ser usadas. Mas, para a gente, a que é mais utilizada é a onda senoidal. Ok? Falando algumas definições importantes que a gente precisa ter nos nossos estudos aqui, principalmente agora que a gente vai falar de leis de Kirchhoff. O que é um nó? Todo ponto do circuito que é comum a 3 ou mais condutores, ou seja, olhando a figurinha do meu nó aqui, ó, eu tenho aqui um condutor que vem de cá, eu tenho um condutor que vai para lá e tenho um condutor que vem para cá. Esse ponto aqui, que é comum aos três, é o que a gente chama de nó. Qualquer circuito que liga dois nós consecutivos, a gente chama de ramo. E aí, quando eu junto os ramos aqui, ó, formando um circuito, a gente forma o que a gente chama de uma malha. Então, essa ideia do que é nó, do que é ramo e do que é malha é bem importante para a gente, porque a gente vai ver que tem uma lei de Kirchhoff para nó e tem uma lei de Kirchhoff para malha, que é o que a gente vai começar a analisar. A primeira lei de Kirchhoff, ou a lei dos nós, ela fala para a gente o seguinte: em qualquer nó, a soma das correntes elétricas que entram no nó é igual à soma das correntes elétricas que saem do nó. Vamos olhar aqui para o nó A. No nó A, I1 entra e 2 e 3 saem. E no nó B? No nó B, I2 e 3 entram e 1 sai. De uma forma geral, a soma do que entra no nó tem que ser igual à soma do que sai do nó. Ou a soma do que entra no nó tem que ser igual à soma do que sai do nó. Ou seja, em ambos os casos, vale essa regrinha aqui, olha. I1, aqui ó, o I1 entra e ele é igual a I2 e 3 que saem. Aqui, I1 sai e ele é igual a I2 e 3 que entram. Então, a primeira lei de Kirchhoff, ou lei dos nós, ou lei de Kirchhoff para os nós, é aquela que vai falar para a gente que, num nó, toda corrente que entra tem que sair. Ou,
num nó, a soma das correntes entrantes é igual à soma das correntes que saem desse nó. Ok? A segunda lei de Kirchhoff, que é a lei para as malhas ou lei das malhas, ela vai falar o seguinte: num circuito fechado, em que a malha é percorrida pela corrente elétrica sempre no mesmo sentido, a soma de todas as diferenças de potenciais existentes em cada elemento do circuito deve anular-se, já que, após completar o circuito, a corrente elétrica retorna ao mesmo ponto. Ou seja, vamos falar isso de uma forma mais simples. A tensão cedida ao circuito pelas fontes deve ser consumida totalmente pelos elementos do circuito. Então eu tenho um circuito com uma fonte e dois resistores, toda a tensão que essa fonte joga no circuito deve ser consumida pelos meus resistores. Olha, eu tenho um circuito com 3 fontes e 5 resistores. Toda a tensão que essas 3 fontes cedem ao circuito devem ser consumidas pelos 5 resistores do meu circuito. E aí, de uma forma geral, a gente pode escrever aqui a tensão da fonte 1, mais a tensão da fonte 2, mais aqui as fontes no meio, mais a tensão do primeiro elemento, mais a tensão do segundo elemento, mais a tensão de todos os elementos que tiverem aqui, tem que ser igual a zero. E aí a gente vai ter que entender que nessa soma aqui, alguns elementos vão ter sinais positivos e outros vão ter sinais negativos. E atenção aos sinais de cada tensão do elemento de cada elemento do circuito. Por quê? Porque esse sinal é que vai fazer a diferença. E aí, então, vai fazer uma análise desses sinais aqui. Olha, nos resistores, como os resistores sempre consomem tensão, a tensão no resistor vai ser negativa. Meus geradores, se o gerador tiver na polaridade do sentido da corrente, ou seja, a corrente vem daqui, ó, o meu gerador aqui, ó, negativo para positivo, ele gera corrente para lá também. Então, a tensão dele vai ser positiva, ele vai ajudar nas tensões, ele vai somar nas tensões. Agora, se, ó, tá vendo? A minha corrente vem de cá, aqui, ó, positivo e negativo, ele geraria aqui uma corrente ao contrário. Então, na verdade, esse gerador, essa fonte aqui, ela vai trabalhar como se fosse um receptor. Então, ela entra com um sinal negativo, como se fosse um resistor, para a minha lei de Kirchhoff. E aí, ó, se eu tenho aqui, por exemplo, uma fonte, uma outra fonte aqui invertida, vamos botar aqui assim, e aqui 1 e 2 resistores, vamos dizer aqui, ó, essa fonte aqui tem uma tensão 1, essa aqui tem uma tensão 2, resistor 1, resistor 2. O que diz a lei de Kirchhoff para a gente aqui? Ó? Vamos entender que essa fonte aqui é maior do que essa, então a nossa corrente vai estar aqui nesse sentido aqui, ok? Kirchhoff vai falar para a gente então que a tensão 1 menos a tensão 2 menos a tensão no resistor R1 menos a tensão no resistor R2 tem que ser igual a zero. Por quê? A tensão 1 vai fornecer tensão para o meu sistema. A fonte 2 aqui, ela vai trabalhar como se fosse um receptor. Então, ela vai tirar tensão do meu sistema. Resistor 1 e resistor 2 também vão tirar a tensão, de forma que a soma desses três aqui, olha, tenha que ser igual ao valor desse aqui, para que isso tudo aqui dê zero. Ok, gente? Então, essas duas são as leis de Kirchhoff, que é o que a gente vai estudar nesse módulo. E no próximo vídeo, então, a gente vai fazer só exercício, ok? Valeu, galera. Até o próximo.